Bem no coração de uma das maiores universidades de São Paulo, existe um lugar que já viu passar um século inteiro de fé, de arte e de muita história. É sobre os 100 anos da Capela da PUC-SP que a gente vai conversar hoje, um lugar que se transformou junto com a própria cidade. Pois é, 100 anos, um século. Desde 1923, essa capela é muito mais que um prédio, sabe? Ela é um ponto de encontro, um refúgio espiritual e um marco arquitetônico que foi evoluindo ali, lado a lado com a cidade e com toda a comunidade acadêmica ao redor. Para a gente entender bem a capela, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Tenta imaginar o bairro de Perdizes lá no comecinho do século XX. Era tudo muito tranquilo, bucólico, quase rural. Foi nesse cenário que a capela nasceu, bem no meio de uma transformação que seria, assim, radical. A mudança é realmente impressionante. O que começou como um refúgio para freiras carmelitas, num lugar super calmo de São Paulo, hoje pulsa com a energia de milhares de estudantes, professores, funcionários. É outra realidade. Tá, mas como é que essa transição aconteceu? Vamos dar uma olhada na linha do tempo para ver os momentos mais importantes que transformaram aquele convento no campus que a gente conhece hoje. Bom, tudo começou lá em 1920, com a compra do terreno. Aí, em 1923, um marco importante, a primeira missa. Mas o grande ponto de virada, a grande mudança mesmo, veio em 1946. Foi quando o mosteiro foi doado para dar origem à PUC-SP, transformando um espaço de clausura num grande centro de conhecimento. E claro, essa mudança toda veio também com um nome novo. O nome original, Santa Teresa, não foi por acaso, viu? Ele cria uma conexão direta com a Ordem das Carmelitas e com a figura mística de Santa Teresa de Ávila. E isso vai ser fundamental para a gente entender a arte que tem lá dentro. Com a criação da universidade, a capela ganhou um novo nome e, claro, uma nova missão. Ela deixou de servir só ao convento e se tornou a Paróquia Coração Imaculado de Maria, aberta para toda a comunidade universitária e também para o bairro. E a história da capela não é contada só em documentos, não. Ela é contada também nas suas paredes. A capela é, na verdade, uma verdadeira galeria de arte sacra. E cada peça ali tem um porquê de estar lá. Lembra do nome original? Então, a arte que está lá dentro retoma essa inspiração. As pinturas, os azulejos, os vitrais, nada é aleatório. Eles formam uma narrativa visual sobre a vida e a espiritualidade de Santa Teresa, que foi a grande inspiração da Ordem Carmelita. E essa identidade visual tão marcante é obra de dois grandes artistas. Pedro Corona foi quem fez as telas narrativas e Paulo Rossi Ozir deu a cor e a forma aos azulejos e vitrais que definem o visual do espaço até hoje. E aqui tem um detalhe fascinante, que mostra bem como era o contexto da época. Como as irmãs viviam em clausura total, o pintor Pedro Corona não podia entrar no convento. Então ele teve que pintar todas aquelas telas enormes no ateliê dele e só depois é que elas foram instaladas na capela. Imagina só. Mas essa herança toda de arte e de história não ficou congelada no tempo. Muito pelo contrário, ela é a base do papel que a capela tem hoje. Um patrimônio protegido e um coração espiritual que pulsa bem no meio do campus. Nas palavras da própria priora do mosteiro, a capela funciona como um lembrete constante da missão da universidade, que é formar profissionais que consigam unir o conhecimento técnico com ética, com sabedoria e com um senso de propósito. E essa ideia é reforçada pelo pároco da capela. A visão aqui é de que não existe um conflito entre fé e razão. Na verdade, um alimenta o outro, o que enriquece a jornada de todo mundo na universidade. Esse reconhecimento oficial que veio em 2002 não foi só simbólico. Ele garante a proteção legal das características únicas da capela para as futuras gerações, sabe? Solidificando de vez o lugar dela na história de São Paulo. E quem concede esse título é o CONDEFAT. Explicando de um jeito simples, é o órgão do Estado responsável por identificar, proteger e preservar os bens culturais que contam a nossa história, como é o caso desta capela. Certo, mas o que exatamente esse tombamento protege? São elementos bem específicos. Não é só o prédio como um todo, mas os detalhes concretos. A fachada neocolonial, a torre do sino, a porta de madeira original, os azulejos do átrio. Tudo isso faz parte do DNA arquitetônico dela. A história da capela da PUC-SP, no fim das contas, deixa uma reflexão interessante.
Ela mostra uma convivência muito rica entre o sagrado e o saber. E nos faz pensar, como é que esses dois mundos, quando estão juntos, podem construir algo ainda maior?